Eclesiastes 2, versos 12 a 17, a palavra do Senhor diz o seguinte, leamos em reverência. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, verso 15, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Senhor amado e querido, nós estamos diante da Tua palavra e te rogamos neste momento, por favor, esteja conosco, abençoe-nos com ela, nos dê entendimento dela, aplique os princípios dela, que tudo seja centralizado na Tua palavra. Tem misericórdia de mim também, Senhor, que a vou comunicar. Me dê ousadia, coragem, fidelidade. E aos meus irmãos, atenção e coração pronto para receber aquilo que será pregado. Lembre-nos todos que a pregação da Tua palavra no culto público é ouvir a Tua voz. Portanto, pastoreie-nos, Senhor. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a minha filha Alice, ela é bem tímida na frente da maioria dos irmãos aqui da igreja. Geralmente se esconde nos braços da mamãe, sem sussurrar uma palavra sequer. Mas lá em casa a história é diferente. A minha filha é, como se fala por aí, um verdadeiro papagaio. Eu não sei a quem ela puxou, mas não para de falar. Como pai, eu fico feliz em ver o seu avanço na comunicação, especialmente quando ela tenta aprender termos novos e difíceis para ela, difíceis para o momento em que ela está vivendo. Ultimamente a luta tem sido com a palavra melhorar, a qual ela insistentemente chama de merolhar. Ela tem buscado de forma perseverante uma melhora, mas ainda não tem melhorado, pois melhorar continua merolhar. E ela fica frustrada quando não consegue pronunciar essa palavra certa. Bem, no texto de hoje nós vamos ver outra pessoa também tentando ser bem-sucedida em seus esforços, o mestre eclesiástico. A sua aventura de esforços tem sido grande até então, longa em durabilidade, mas com o mesmo resultado, de frustração. Correlete, no entanto, não vai desistir, pelo menos não agora. E para completar, uma palavra difícil que pode ser destacada acerca desta porção, embora não conste no texto lido, é ambivalência. Quero que você guarde bem essa palavra aí. Os dicionários a definem como o caráter do que tem dois aspectos radicalmente diferentes, até mesmo opostos. Quando o pregador trata de certos temas como trabalho, alegria, prazeres, ele quer se certificar que entendamos que tais coisas têm dois lados na mesma moeda. São dois aspectos radicalmente diferentes, até mesmo opostos, o proveitoso e o não proveitoso. É mais ou menos o que nós veremos hoje também, com a permissão do nosso Deus, nesta porção de Eclesiastes. Fazendo um rápido panorama, vamos nos lembrar,
A princípio, o pregador acreditava que a busca da sabedoria lhe daria todas as respostas. Versos 12 a 15 do primeiro capítulo. Mas haviam tantas coisas que ele não entendia. Outras que aparentemente não faziam sentido, que logo sua busca terminou em fracasso. A informação não gerou transformação de fato. Daí ele se voltou para a moralidade, quem sabe? O conhecimento da diferença entre o certo e o errado lhe desse algum sentido de propósito. Versos 16 ao 18. Mas me parece que isso aumentou, na verdade, a sua aflição. Ele foi levado em seguida a analisar empiricamente, pela força da experiência mesmo, o prazer, capítulo 2, versos 1 ao 11. Porque se a sabedoria terminou em tristeza, talvez o hedonismo o levasse à felicidade. Assim construiu prédios magníficos, lindos jardins, saboreou os luxos do bom vinho, das mulheres, da música. Salomão não impôs algum limite aos seus apetites. Ele jamais se negou um prazer, aproveitou, entre aspas, tudo ao máximo. No entanto, nem mesmo as maiores alegrias da vida, os maiores prazeres disponíveis debaixo do sol, conseguiram satisfazer a sua alma. E se ele o disse uma vez, o repetiria 1000 outras, tudo era rebelde. Vaidade. Era correr atrás do vento. Não existe lucro debaixo do sol. Agora, na nova empreitada, acompanhe verso 12, parte A. Nos revela o que estaria em análise corrente. Ele diz: então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. Por sabedoria, entenda sabedoria humana. Por loucura e insensatez, um conjunto que dentro da teologia do livro, e para ser sincero, na Bíblia inteira, reflete o conceito de tolice de um ser humano. Tendo essas informações sido definidas e esse panorama feito para nos situar no texto de Eclesiastes, eu gostaria de declarar a seguinte mensagem, irmãos: a sabedoria humana é ambivalente debaixo do sol. Tudo que nós vamos discutir hoje tem a ver com isso. A sabedoria humana é ambivalente debaixo do sol. Tem duas faces na mesma moeda. Quais são essas duas faces? Em primeiro lugar, dos versos 12, parte B, a 14, parte A, eu quero defender que a sabedoria humana é potente diante da vida debaixo do sol. E em segundo lugar, dos versos 14, parte B, a 17, que a sabedoria humana é impotente diante da morte debaixo do sol. Volte os seus olhos à Bíblia agora, versículo 12, parte B ao 14, parte A. Veremos que a sabedoria humana é potente diante da vida debaixo do sol. Para início de conversa, precisamos nos lembrar que a investigação do pregador continua. Ele não se deu por satisfeito. Depois de considerar a alegria, retornou à sabedoria. Isso mesmo, retornou. Porque previamente a havia considerado no capítulo 1. Mas quem sabe ele deixou algo passar, não é mesmo? Sabe quando nós perdemos alguma coisa em casa e voltamos aos mesmos lugares para nos certificar de que procuramos exaustivamente? Assim ele decidiu reavaliar a questão. Será que não há utilidade mesmo na sabedoria? Será que não há lucro algum na sabedoria? Ele tinha essa preocupação imediata de esmiuçar todos os detalhes, de modo que fosse altamente improvável alguém depois dele conseguir o superar em pesquisa. Ele queria fazer todas as perguntas, ele queria ter todas as respostas, chegar às mesmas conclusões, investigar todos os temas. É por isso que o texto diz: o que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Uma vez que temos defendido que a autoria do texto é de Salomão, isso significa que o sucessor do rei foi seu filho, Roboão, alguém que podemos seguramente chamar de louco e de insensato,
pois foi ele o responsável por causar simplesmente a dissolução do reino de Israel. Depois de toda a glória que foi vista em Salomão, o seu filho fez dissipar toda essa riqueza e majestade que o reino tinha. Então será que o empenho do mestre foi em vão? Depois de tanto trabalho, o seu filho veio e fez tudo errado. Calma aí, segura as pontas por um instante. Eu penso que devemos focar por hora em quais são as conclusões dele, as suas novas conclusões, em sua reflexão repetida sobre a sabedoria. O que é que ele encontrou de novo? Será que há algum lucro que precisa ser reconsiderado? Versículo 13, ele diz: eu percebi, logicamente depois de investigação, percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez. Assim como a luz é melhor do que as trevas. Texto simples, meus irmãos. É mais uma daquelas partes em que a expressão itron, é melhor, aparece. Segundo estudiosos, ela designa a busca da verdadeira vantagem ou da verdadeira excelência na vida. Assim, entre a sabedoria e a insensatez, não há comparação. A diferença é tão gritante quanto a presente entre luz e trevas. Bom, que diferença é essa a qual ele se refere? Verso de número 14 nos diz, na parte A, que o homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Ao que tudo indica, o pregador está citando um provérbio muito conhecido do seu tempo, literalmente dizendo que o homem tem olhos na cabeça. É um jeito oriental de dizer que ele consegue enxergar os seus próximos passos, uma vez que na continuidade do provérbio consta o verbo andar. O homem sábio é aquele que consegue enxergar o que está diante de si. Ele vê um buraco e consegue pulá-lo. Ele vê uma situação adversa, consegue se adaptar. Ele vê que é uma ladeira, freia um pouquinho. Por outro lado, o tolo anda nas trevas, completamente perdido e suscetível a cair nos buracos da vida. Portanto, para Correlete é bem melhor viver tendo conhecimento do que ser surpreendido por cada percalço no meio do caminho. Para ele importa e muito o valor da organização, da instrução acadêmica, das leis que regem o mundo, do senso comum. Tudo isso é importante, porque o homem sábio tem olhos na cabeça. A sabedoria o ajuda a caminhar na sua vida. Eu me lembro que lá nos anos 90, meu pai tinha um bugre, todo aberto. E em certa feita estávamos andando, ele dirigindo em baixíssima velocidade e eu estava ao seu lado. Quando de repente, de modo injustificável, eu passei a contemplar a rua ao lado, a calçada um pouquinho depois. E fui tomado por uma vontade de descobrir o que aconteceria se eu pulasse. Perguntei ao meu pai, cheio de curiosidade, querendo testá-lo: pai, eu posso pular? E meu pai olhou para mim, imagino, calculando os riscos, e para minha surpresa disse: pule. E eu pulei, irmãos. Foi naquele momento com o meu corpo jogado para frente que eu descobri a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Voltei ao carro e meu pai me perguntou: você quer pular de novo, Lucas? Agora eu tenho olhos na cabeça. Meus queridos irmãos, tenham certeza que a sabedoria resolve muitos problemas e nos livra de tantos outros. Como eu disse, a sabedoria humana é potente diante da vida debaixo do sol. Ninguém pode fazer cara feia com isso, porque todos nós concordamos quanto da utilidade do conhecimento. É importante. Num certo sentido, é necessário que todos sejamos filósofos, etimologicamente falando, amantes da sabedoria, amantes do saber, do conhecimento. James Sire, um erudito da cosmovisão, acerta quando diz que a vida intelectual é um chamado cristão, porque nós devemos amar a Deus com
todo o nosso entendimento. E se, de fato, refletimos parte do ser de Deus, uma vez que somos sua imagem e semelhança, isso significa que, de modo bem limitado, de maneira bem peculiar, em parte, nós refletimos conhecimento, irmãos. Eu sei que essa não é uma atividade meramente cognitiva, mas veja, parece que nós estamos vivendo na era do anti-intelectualismo, com o relativismo da verdade, com a promoção quase que exclusiva dos sentimentos, até mesmo com o mau exemplo cristão do fundamentalismo, nos deixando desconfiados diante da vida intelectual. Será que há lucro na sabedoria? E veja, isso não é coisa das Europas ou dos States, mas daqui também, irmãos. Em uma pesquisa recente no nosso país, foi constatado que nós perdemos em 4 anos cerca de 5 milhões de leitores. E não foi entre os mais desfavorecidos, entre aqueles que não têm condição de comprar um livro, mas entre os leitores de classe A, classe B e com ensino superior. A mesma pesquisa fala dos adolescentes de 11 a 17 anos. A queda no período foi de 8%. É muita coisa se pensarmos que são milhões e milhões de pessoas envolvidas com isso. Eu sei que o modelo de ensino de algumas escolas, ou até mesmo o exagero das expectativas nos filhos da educação domiciliar podem atrapalhar um pouquinho isso. Mas os números são tão alarmantes que, penso eu, nos acusam um problema muito maior, muito mais profundo. Eu não quero cometer o equívoco ao dizer que o saber apenas vem por meio da leitura, que isso não é verdade. Mas, irmãos, entendamos uma coisa. A verdade é que nosso caco precisa de uma reorientação. Precisa ser reorganizado para o melhor funcionamento. Nós precisamos fazer melhor uso da mente. Esse é um presente, é uma ferramenta maravilhosa que Deus nos deu e que precisa ser usado para a sua glória. Exercitar-nos no saber é algo precioso. Sabe por quê? E novamente guarde bem isso. Porque descobrir e contemplar as verdades do universo é adorar o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Abraham Kuyper, importante teólogo holandês, escreveu: em todo o ato de conhecer, o Espírito Santo age como um mediador invisível e onipresente que inspira e dirige nossa busca pela verdade. Então, saber que a terra é azul, saber que metade do corpo humano é composto por água, saber, meus queridos irmãos, que certas plantas têm poder medicinal, que um projeto arquitetônico precisa de harmonia, são verdades do Espírito, são conhecimento lucrativo. E é muito simples, e tem muita utilidade. Se você tiver educação financeira, provavelmente não vai cair num golpe. Se você teve aulas de culinária, não vai queimar o arroz na panela. Se você presta atenção nas regras, nas leis de trânsito, é muito improvável que receba uma conta de multa no seu correio. Os benefícios do saber são imensos. Através da sabedoria, você pode tomar boas decisões quando o negócio aperta. Você consegue se adaptar melhor em situações desconfortáveis. A sabedoria vai até mesmo te ajudar a enxergar esse mundo como ele é. E quem sabe até aprimorar a sua qualidade de vida debaixo do sol. Resumindo, para usar uma linguagem eclesiástica, a sabedoria é sim lucrativa debaixo do sol. Talvez ele tenha encontrado uma resposta aqui. Quem sabe Correlete por um instante ficou satisfeito. Sabedoria é a resposta. Era o que eu estava procurando. Talvez você imagine ele dizendo eureka. Porém, como diz o reverendo Renan Dias, calma, jovem. A sabedoria humana é ambivalente debaixo do sol. Essa é apenas uma faceta dela. O que nos leva à consideração da segunda, por favor, verso 14, parte B ao 17.
Se uma vez estudamos que a sabedoria humana é potente diante da vida debaixo do sol, agora vamos descobrir que a sabedoria humana é impotente diante da morte debaixo do sol. A sabedoria humana é top mesmo, mas há controvérsias. Existe o outro lado da moeda. Perceba que ainda falando sobre o sábio e o tolo, ou a sabedoria e a insensatez, o pregador abandona agora a diferença e se volta para a consideração do que há em comum. Todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. Quando utiliza a palavra traduzida na NVI por destino, do hebraico mikre, não pense em um determinismo absoluto, e muito menos num conceito de aniquilacionismo, não. É verdade que nós estamos falando sobre a morte aqui, esse destino, mas o termo original geralmente significa algo que acontece, ou seja, um evento inesperado, algo não planejado que aconteceu. Estamos pensando na morte como um acontecimento, como uma ocorrência simples, que traz ruptura, descontinuidade entre aquilo que nós vivemos. A intenção é apenas falar sobre isso, sobre essa realidade da qual ninguém consegue fugir. Você pode ser sábio, você pode ser tolo, mas a morte está a caminho. A morte assusta, irmãos. A morte é anormal. O mestre eclesiástico, não é à toa, está buscando incansavelmente superá-la, encontrar algo que a vença debaixo do sol. Mas nem mesmo a sabedoria conseguia isso. Estava tão bom, né? Mas nós precisamos ser relembrados da realidade. Eclesiastes nos leva à realidade. Biblicamente, o evento, a ocorrência, a morte ocorre porque foi introduzida no mundo devido ao pecado existir. É uma punição que interrompe o curso da vida. E não importa o que nós façamos, ela permanece chegando no tempo determinado por Deus. Por mais que atualmente cientistas se gastem sobremaneira para descobrir meios de prolongar a vida, a morte ainda não foi derrotada. Porque o sábio e o tolo, o cientista e o iletrado têm o mesmo destino. Sabemos que essa é uma experiência geral. Todo mundo aqui sabe disso, certo? E quando fica na impessoalidade, não nos atinge por completo, irmãos. Mas aí, quando a dor é nossa, são outros 500. Esse movimento dedutivo foi feito pelo pregador no verso 15, do geral para o particular, da experiência de todos para a sua própria experiência. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Então, que proveito eu tive em ser sábio? Qual foi mesmo o lucro da sabedoria? O pregador pensou, até que chegou o momento que ele perdeu a paciência, bagunçou as folhas no escritório e disse, como em grito a si mesmo, isso não faz o menor sentido. Literalmente, isso também é rebelde. A sabedoria humana é como vapor, é efêmera, transitória, é passageira. Ela não transpõe, ela não vence a morte, e por isso ela não sobrevive, ao passo que o tempo vai passando. A morte vai ocorrendo, não tem para onde fugir. É por isso que no verso de número 16, uma preocupação peculiar da cultura semita aparece. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Para Correlete, em sua cultura específica, a lembrança era muito mais do que mero exercício de memória. Envolvia sim ter algo na mente, mas também viver à luz disso. O povo valorizava a lembrança como um modo de viver. Nas palavras, então, de um comentarista, o texto sugere que o registro e o impacto da nossa existência serão erradicados, como se nunca tivéssemos vivido. É como se a morte fosse uma borracha
que apaga os nossos rastros, as nossas pegadas debaixo do sol. E como se isso não fosse perturbar o bastante Correlete, uma coisa final o tira do sério. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Eu não entendo isso. Se a sabedoria é lucrativa, se há vantagem na sabedoria debaixo do sol, como é que o sábio morre do mesmo jeito que o tolo? Parece que existe um senso crítico em cada ser humano, homem e mulher, quanto à necessidade de recompensa. Como se isso fosse algo pré-teórico mesmo. Sabe quando nós vemos alguém fazendo mal, nós não desejamos punição, irmãos. Nós não ansiamos que isso seja punido. Na última semana saiu a notícia de que o Ministério da Saúde publicou uma nova orientação, embora tenha voltado atrás, que autoriza o aborto em caso de estupro até 9 meses de gestação. Tudo completo. Meus irmãos, minha filha nasceu de 6 meses e meio, eu a peguei nas minhas mãos. Eu confesso aos irmãos que quando eu li aquilo, fiz a oração de Abacuque. Violência, Senhor, violência até quando? Também fiz a oração de Davi no Salmo 69, despeja, Senhor, sobre eles a tua ira, que o teu furor ardente os alcance. O mal precisa ser punido. Por outro lado, quando o bem é exercido, quando o bem é praticado, também ficamos com aquela sensação. Isso precisa ser conhecido, precisa ser premiado, precisa ser promovido. O bom é bom demais. Portanto, irmãos, como pode o sábio morrer como o tolo morre? Na Bíblia nós temos conceito de galardão nos céus e graus de condenação no inferno, de acordo com os nossos atos. Correlete então se incomodou com isso. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? E não foi pouco não. Olha o que o verso 17 nos diz. Por isso eu desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Onde consta desprezei, literalmente se diz odiei. Salomão odiou a sua vida. É a mesma palavra usada em Gênesis, lá atrás, para se referir ao sentimento dos irmãos de José para com ele. Ódio. Salomão odiou a vida. Há uma intensidade emocional no que ele está dizendo. O símbolo, para piorar, é de rompimento com os verbos centrais da nossa divisão. Refletir, perceber, pensar, todos eles focando no raciocínio. Mas agora o rei Salomão está em chamas. Eu odiei a vida. Há uma explosão de sentimento. E para terminar, a sua conclusão característica é que isso também era inútil. Rebelde. Correr atrás do vento. Como nós aplicamos isso, meus irmãos? Texto pesado, mas que precisa de consideração, especialmente nos dias em que nós vivemos. Eu penso que antes de tudo, até mesmo para seguir o fluxo do texto, precisamos tirar o cavalinho da chuva, porque a sabedoria não é tudo nessa vida, não. Inclusive, ela é impotente diante da morte debaixo do sol. A sabedoria tem lucro? Sim, ela tem. Mas deixa eu dizer um negócio. Por mais que seja bom se alimentar bem, conhecer de geopolítica, fazer exercícios físicos, andar com cautela na cidade, a morte vai chegar para você também, meu irmão. Então paquere com a sabedoria. Saia para jantar com ela, a conheça, mas não se deite com a sabedoria. Tome cuidado com ela, porque ela não pode saciar os anseios mais profundos da sua alma. Ela pode sim nos livrar de muitos problemas, ela pode resolver muitos outros, mas não consegue resolver e nos livrar do maior dos nossos problemas, que é a morte. Qual é o valor prático e simples disso, irmãos? Não tornemos a sabedoria um ídolo.
Não deposite a sua fé no conhecimento. Não deposite a sua esperança no saber. Porque, em última instância, ter um PhD em uma universidade renomada, ou um doutorado na escola da vida, não vai ser suficiente. Albert Einstein, talvez uma das mentes mais sábias da história, testemunhou: eu vivo em um estado solitário, insuportável, de nunca estar satisfeito com nada e nunca chegar a lugar algum. Parece Salomão neste momento, frustrado com a sua investigação, incansável procurando por algo que possa lhe satisfazer. O pregador está desesperado para driblar a morte. Quem sabe seja o seu caso hoje também, minha irmã. O senhor Couveiro é implacável mesmo. Nós temos medo dele. E se olhamos apenas debaixo do sol, o homem não sabe o que vai lhe ocorrer depois da morte. Por isso ele tenta, a todo custo, com todos os seus esforços, prolongar a sua vida. Medicamentos experimentais, recentemente o congelamento de cérebro, transhumanismo em ideal e outras coisas que desafiam a bioética saudável. Querem transformar o ser humano no que Nietzsche chamava de Übermensch, super-homem. Mas ao final das contas eles veem que isso é impossível. Então tentam construir um legado. Quem sabe meu nome pode ser perpetuado na história, já que eu vou morrer. O nome numa empresa para que passe de geração em geração. Um sobrenome tradicional forte que as pessoas conheçam por séculos e mais séculos. Os governantes, por outro lado, não querem também cair no esquecimento. Isso é algo antigo, irmãos. Desde o Egito, os faraós construíram suas pirâmides. No Brasil, na história da sua república, alguns presidentes acharam possível romper a pessoalidade. Em sua carta de despedida, Getúlio Vargas disse: eu deixo a vida para entrar na escola, para entrar na história. Lula, em 2018, eu não sou um ser humano, mas uma ideia. Bolsonaro, recentemente, através de palavras de um governador, ele não é um CPF, mas um movimento. A morte, veja, a morte mexe tanto conosco, que nos faz conjecturar as coisas das mais absurdas possíveis. Só que para o pregador, pode demorar um tiquinho, mas você será esquecido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Todo mundo se esquecerá de você. Não adianta deixar um super legado, não. Pois ele é, nas palavras do reverendo Emílio Garófalo Neto, apenas um substituto para o que realmente queríamos não ter de enfrentar a morte. Queremos driblá-la de todo jeito, mas não é possível. Agora, talvez, eu digo talvez, para alguns aqui, você não esteja interessado em driblar a morte. Pelo contrário, a ideia da morte estranhamente tem se tornado mais simpática para você, cada vez mais desejável. É possível que você tenha se rendido aos sentimentos de Correlete ao analisar as coisas. Eu odeio a minha vida. Eu detesto a vida. Porque você perdeu um filho, isso doeu. Porque o seu marido a deixou. Porque seus pais, adolescente, não te entendem. Porque uma doença tem devastado você. Ou quem sabe na busca por sabedoria, você entendeu que nada pode te preencher do lado de cá. E tudo isso trouxe intenso sofrimento à sua alma. Você passou a odiar a vida. Passou a pensar na alternativa do suicídio. Do nada. Quando você menos esperava, aquele pensamento, outrora inexistente e absurdo, apareceu para você. Eu vou colocar um ponto final nisso tudo. Entenda que isso não vem do nada. É claro que é fruto do nosso coração pecaminoso, mas também resultado da cultura em que nós vivemos, irmãos. Essa possibilidade passou a ser considerada cada vez mais, desde o impacto do pessimista Arthur Schopenhauer.
o qual defendia que se matar era uma solução adequada para quem sofreu muito ou perdeu o sentido de se viver, como se fosse justificável fazer isso. Mas me escute bem nesta manhã, abra bem os seus olhos se é o seu caso, independentemente do que acontecer com você no futuro, nem mesmo que uma doença o acometa, que um grande acidente ocorra no seu sistema nervoso, mesmo se você for atingido por demência, mesmo se você entrar em estado vegetativo, você continuará sendo você, meu irmão, amado, conhecido por Deus. A sua vida tem valor, não é porque você tem algo, não é porque você descobriu algo, não é porque você está alegre ou triste, mas porque você tem valor sendo imagem e semelhança de Deus. Por mais que a vida seja difícil, e não adianta ficar com vitimismo, todos nós temos dificuldades, todos nós sofremos os impactos do mal neste mundo, nós sangramos, nós suamos, nós choramos, todos nós. Mas por mais, irmãos, que tenhamos dificuldades, a vida é um presente de Deus. A vida é um presente de Deus para ser desfrutada, para nos relacionarmos com Ele. É por essa razão, meus queridos irmãos, que nós precisamos escutar bem. A cultura atual tenta normalizar e até romantizar a morte em seus filmes e seus livros. Assassinato por aborto, por eutanásia, in vitro e afins. Mas, gente, ninguém consegue mudar o fato de que a morte é anormal. A morte existe por conta do pecado. É por isso que precisamos desesperadamente olhar para além do sol. Precisamos olhar para a sabedoria com S maiúsculo, a fim de encontrar sentido e propósito na nossa vida, satisfação verdadeira no Senhor. Não precisamos odiar essa vida. Devemos agradecer, porque mesmo com o mal no mundo, mesmo com o sofrimento em nossa vida, mesmo com a ira de Deus sendo derramada temporalmente por conta do pecado, Deus ainda tem derramado misericórdia. E nós somos prova disso aí. Uma coisa final para encerrar que temos de fazer, seguindo o exemplo do próprio mestre eclesiástico, é considerar a nossa própria mortalidade. Porque não importa quem você seja, de onde você veio, o que você faz, ela vai chegar para você também. E você precisa parar para pensar nisso. Eu sei que tem gente que não consegue nem imaginar a palavra morte que começa a se benzer. Tem outras pessoas que vivem como se não houvessem consequências para os seus pecados, como se a morte não existisse. Mas, gente, nós vamos morrer. Nós precisamos parar para pensar nisso. A questão não é saber se vamos morrer, mas saber como nós vamos morrer. Não falo de modo de suicídio, pelo contrário, mas eu falo de morrer a morte certa, a morte cristã, porque o cristão é aquele que olha para a sabedoria divina, e por meio dessa sabedoria bate no peito e diz: eu fui crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu. O cristão já morreu na morte de Cristo, porque foi batizado na morte de Cristo, está unido ao Senhor em sua morte. Talvez você ainda tenha medo da morte, ou talvez você ainda não tenha encontrado satisfação na vida do lado de cá. Se esse é o caso, Colossenses capítulo 3, mantenha um pensamento nas coisas do alto, acima do sol, e não nas coisas terrenas debaixo do sol, porque vocês já estão mortos, diz Paulo, e agora a sua vida está escondida, protegida com Cristo em Deus. Não precisamos temer, irmãos. Se nós nos apropriarmos disso, não temos que ter medo, não. Podemos dizer diante da morte, e dessa vez pelos motivos certos: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Essa é a sabedoria divina, que é lucrativa em todos os momentos da nossa vida. Amém, meus irmãos?
Minha filha Alice tem tido determinação em sair de mero olhar para melhorar. Mas às vezes ela perde a paciência, bagunça mesmo as folhas no escritório. E quem sabe na sua linguagem também diz, isso é rebelde, isso é inútil. Mas eu posso dizê-la, filha, não importa, não tem problema se você não conseguir. Porque se você crer em Jesus Cristo, Deus irá redimir você por completo. Inclusive a sua linguagem. Um dia você vai melhorar plenamente. Por que eu posso falar isso, irmãos? Porque creio na doutrina da ressurreição dos mortos. Paulo escreveu aos Coríntios, o último inimigo a ser destruído é a morte. No entanto, continuando a lhe citar, ele afirma que quando o corruptível se revestir de incorruptibilidade, ou quando o mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte e o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, paremos de tentar. Descansemos das investigações. Dobremos os nossos joelhos. Descansemos em quem fez tudo em nosso lugar. Não precisamos nos preocupar com a morte, porque já morremos. E iremos ressuscitar em glória, com corpos glorificados, porque Cristo, chamado de poder soberano e sabedoria encarnada de Deus em 1 Coríntios, o grande mestre e cabeça da igreja, resolveu o problema da morte por nós. O Deus homem sábio, sapientíssimo, morreu pelos insensatos e ressuscitou para nos dar sabedoria divina. E é por isso que nós cantamos aleluia. Vamos ao Senhor em oração, respondamos a Ele, com fé no nosso coração, e satisfação somente naquele que é sabedoria, com S maiúsculo.